A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, muito obrigado pelo prestígio que você me dá dia a dia. Seguimos sendo instrumentos de Deus para trazer luz à sua vida. Que bom que você está ligado com a nossa programação, e aqueles que pela primeira vez estão ligados, ouçam, o Espírito do Senhor tem algo para a sua vida. Quando Deus criou esta oportunidade de estarmos aqui nesses canais de televisão, estações de rádio, Ele tinha pensado em você. Ele pensou em alguém que teria fome de Deus, que precisaria de ouvir o Espírito Santo falar, precisaria ter um encontro com a verdade. Ele pensou em você. Por isso esse programa, nós chamamos do nosso cafezinho espiritual, ele trata das coisas da vida. E você sabe, coisas da vida, mais ninguém tem solução a não ser o Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, às 10 da manhã vamos ter escola bíblica na igreja com o bispo Daniel, e amanhã, 7:30 da noite, um grande encontro profético e apostólico. Eu estou ministrando na igreja as teses da reforma protestante. Eu estou tratando de gerar no coração das pessoas segurança espiritual. Grande parte do povo de Deus neste país tem sido motivo de mercantilismo. Pedro alertou o povo dizendo: fazem comércio de vós. E nós não podemos, em hipótese alguma, fraquejar nesta missão de trazer a verdade libertadora e um compromisso espiritual intenso e profundo de um pastoreio pela internet, pela televisão, pela rádio, pelo satélite, pelos meios de comunicação. Bem-vindos a Cristo Vive, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua paralela a Cândido Benício, você pode encontrar o caminho e a vida que você tanto busca. Chegou o dia, chegou a hora, não resista. A Bíblia diz que, com palavras do apóstolo São Paulo, que é doloroso recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa, disse Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Então, deixo um convite para que você venha experimentar, experienciar, viver a vida cristã de forma honesta, sincera, transparente e bíblica. É isto que serve. O resto é resto. Vamos conversar sobre coisas da vida. Eu sei, porque quando eu preparo os programas, Deus sempre traz à minha mente ou ao meu coração um fato que precisa de ser tratado neste café espiritual. Hoje, eu estou me dirigindo a uma pessoa que tem uma profunda dor. Ela não é física, não é para ser tratada com medicamentos, não é tomando algumas gotas de algum calmante que vai poder solucionar essa dor que está alojada no teu espírito e que tem subtraído a alegria de viver. Olha, eu só posso dar se eu recebo. Então há pessoas que se deram, doaram, nunca receberam contrapartida e hoje estão vazias. Mas a maior dor
é quando um homem, uma mulher, perde o ideal ou ideais da vida. Quando a pessoa está aí apenas sobrevivendo, ela não tem um ideal. Você sabe que às vezes eu ponho-me a pensar, como é que eu poderia viver algum dia sem a Igreja de Jesus? Sem os cultos, sem o estudo bíblico, sem o louvor a Deus, sem a família espiritual. Meu Deus, eu não viveria um segundo na minha vida sem um ideal. O meu ideal é o cristianismo. O meu ideal é a obra de Deus. O meu ideal é ver almas salvas. O fruto do meu trabalho, que me dá tanta alegria, é quando alguém diz: apóstolo, quando eu lhe ouvi a primeira vez, a minha vida mudou. Eu passei a ter um ideal pelo que lutar. Então, se a pessoa não tem um ideal, ou se perdeu os seus ideais, ela vive num estado de fracasso absoluto. Um estado de fracasso. É como uma personalidade que está gasta por dentro. A vida sem um ideal, ela se esvai, ela implode, ela fracassa. Ela é uma vida atrofiada, terrivelmente atrofiada. Veja, por exemplo, uma pessoa que se deixa dominar pelo alcoolismo. O alcoólatra, deixa eu lhe explicar uma coisa. Alcoólatra não é só aquela pessoa que bebe e cai aí na rua. Mas o alcoólatra é aquela pessoa que sempre, sistematicamente, seja após uma refeição, seja num final de noite, ela não passa sem a bebida alcoólica. Ela está dependente daquela bebida. E logo a sua vida interior se atrofia, desaparece. Porque há pessoas que pensam que quando se alcoolizam, eles usam a bebida para gerar liberdade na sua vida. Mas na realidade, o alcoólatra é um gerador de vergonha. E pior do que isto, você sabe, o álcool é livre no nosso país. Qualquer menino pode ir a um bar, a um restaurante e pegar bebida alcoólica, seja ela de muito teor alcoólico ou não, é livre. E às vezes o indivíduo se alcooliza e pega um carro e bate com o carro e rebenta a família toda e mata os sonhos de uma família. Tudo isso por causa do alcoolismo. No Brasil foi instituída uma lei muito importante, chamada Lei Seca, para ver se coage as pessoas a não dirigirem alcoolizadas. Eu creio que a média hoje de pessoas que não chegam ao óbito, a média é de menos 40, 50 mil pessoas anualmente no Brasil por causa de uma lei. Mas você sabe quantas pessoas são apanhadas na Lei Seca, alcoolizadas, e quantas resistem, perdem a carteira, e tem o carro preso, diz: não, mas eu sou fulano de tal, eu não vou entrar aí no bafômetro. Porque o alcoolismo é destruidor. Traz resultados tristes, traz desgosto à família. Eu sei por experiência própria de ver na obra do Senhor quantas conexões com esta questão do alcoolismo. Às vezes uma pessoa cujo pai era um alcoólatra, ela acaba por se casar com um alcoólatra. Estou falando do álcool porque é a coisa mais simples de se obter. Não há uma lei. Nos Estados Unidos, eu já vi isto, se uma pessoa vai ao restaurante e senta num balcão de um bar, de um restaurante, e pede uma bebida alcoólica, ele tem que mostrar a sua carteira de identidade, se a aparência é jovem. Se não tiver no mínimo 20 anos, não pode.
Então, isso são leis muito rígidas, nosso país não tem. É uma vida muito triste, é um desgosto de vida, porque não se obtém vida feliz através da bebida alcoólica, ou então através da droga. Você sabe, o que leva as pessoas à droga, ou ao álcool, ou enfim, aos momentos escusos e escuros da vida, é porque elas na realidade têm uma fome profunda da vida e de vida. Elas têm uma fome profunda de serem felizes. E na procura, na intenção da procura, o inimigo coloca as suas armadilhas. Gera vida desregrada, a moralidade começa a ficar comprometida, os valores éticos são dissipados e deixa de ser vida na realidade. Não é vida. Então, a pergunta é, apóstolo Michelangelo, qual é o antídoto para a dependência do álcool, a dependência da droga? E eu penso assim, eu quando vejo um indivíduo, uma pessoa vir a público, trazer altos pensamentos para a descriminalização da droga, que a droga seja livre, esta gente não tem noção do que significa um jovem com 13, 14 anos, dependendo do álcool, dependendo da droga, que não tem noção do que é uma vida destruída por causa da droga. As igrejas sabem, muita gente chega de rastos por causa da droga e do álcool. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem formação e que vem a público, não, tem que descriminalizar, tem que dar e tal, é porque talvez não tenha um filho de rastros, como eu conheço famílias que têm filhos de rastros por causa da droga. Pastor, qual é o antídoto? Eu estou falando em álcool, estou falando em droga, mas existem outras parafilias tremendas aí. Como é que é possível? Porque são teias que se amarram, que impedem o ser humano de ser ser humano. Qual é o antídoto para tudo isso? O antídoto é você se voltar para a vida cristã. Porque sem os valores da Bíblia, sem Jesus Cristo, as pessoas perdem-se no caminho, nos emaranhados da vida, fracassam, perdem ideais. E quando uma pessoa não tem um ideal pelo que lutar, a sua vida é trágica. Eu volto a dizer, meu Deus, que seria de mim se eu não tivesse um ideal da pregação, da revelação, da Bíblia, da igreja, do reino? Meu Deus, eu não poderia estar vivo. Eu não subsistiria sem um ideal para me dar a força para acordar de manhã e dizer, uau, bom dia, vida. Jesus deixa isso bem patente quando ele escreveu Mateus 6,33. Diz assim a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que necessitais serão acrescentadas. Então, um ideal é fundamental. Jesus disse, olha, você precisa ter um ideal espiritual. Busque o reino em primeiro lugar. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Depois, com a justiça de Deus, todas as coisas te serão acrescentadas. Porque uma coisa é certa, o indivíduo pode estar no fundo de um poço, num tremedal de lama, mas se ela é uma eleita de Deus, ou ele é um escolhido de Deus, Deus não rejeita. O controle da vida passa às mãos do Senhor. Ele assume
o controle da nossa vida. E claro, honestamente lhe digo, só se Cristo fizer essa obra, só se você se abrir para o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, no livro de Colossenses é um dos livros da Bíblia, escritos por Paulo, ele diz assim no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, o reino em nós. Esta é a única esperança. Então, o antídoto para a dor mais profunda do íntimo do espírito, que é a falta de um ideal, é a falta de Cristo. Sem Cristo, a vida é insípida, a vida é estragada, a vida não tem sentido, a vida é uma insatisfação, a vida é um vazio, a vida é oca. Então você precisa se voltar para um idealismo espiritual, encontrar o segredo da vida, o segredo da paz, da felicidade. E claro, no mundo você não encontra nada disso. Por mais que a pessoa diga, não, mas quando eu bebo, eu relaxo, eu me encontro comigo mesmo. Uau, isso é lei do engano. Você não se encontra com você mesmo. Você se desliga de você, é pior. Então a pessoa não é no álcool, não é na droga, ou muita gente, para tentar abafar a sua dor, ela se entope de calmantes. Está entupida de calmantes. E quando a pessoa se entope de calmantes, ela não vive. Ela vive, é como o alcoólatra no dia seguinte. Aquela coisa, a pessoa está no fundo do poço, essa aqui é a realidade. Então, a única forma de você ter um ideal é voltar-se para Deus. É colocar Jesus em primeiro lugar. É reconhecer o que é o fracasso do homem por causa do primeiro Adão. Diz que por um veio o pecado e todos pecaram e veio a morte. E a única forma é depois Paulo dizendo, mas também por intermédio de um, segundo Adão, Jesus, veio a vida. E diz que quando Jesus está na vida de alguém, ela passa a reinar em vida. A reinar em vida. E quem reina tem as rédeas na mão. Tem o comando da vida na mão. Mas na realidade não é ela que tem. É o Cristo dentro dela. Não é isto maravilhoso? Então, sem o ideal, não há vida. Talvez você diga, não, mas eu sou um empresário, eu sou um profissional liberal, um executivo, um magistrado, eu tenho negócios, eu lido com gado, eu tenho uma fábrica, eu sou empresário, sou empreendedor. Por abrir a questão do empreendedorismo, nesta próxima sexta-feira, dia 13, vamos ter uma grande reunião aqui na igreja sobre empreendedores cristãos, né? Como é que eu devo me portar como um empreendedor à luz da Bíblia? Sim, então, estava dizendo, você pode ter o mundo nas mãos. Se você não tem Jesus Cristo, você não tem nada. Você não tem nada. Então, o grande ideal de vida é o cristianismo, é o Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida, renuncie, rompa o cordão umbilical com o mundo, crie este ideal,
uma razão de vir à igreja, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, ser cooperador da obra, através da tua vida, vidas serem salvas. Olha, ter um ideal, o ideal de Cristo é a razão básica da vida. Então, vamos orar agora ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque neste momento o Senhor operou no coração, na mente, na alma e no espírito de um homem, de uma mulher, de uma família, que estavam todos sofrendo por causa da droga, ou por causa do alcoolismo, ou por outra situação que tirava a vida, que impedia de ter um ideal. Então, Senhor, agora precisamos de ver esse teu bálsamo passar em cima das feridas como resultado da vida sem Jesus. Agora tu assumes o controle. Agora é Jesus em nós. Agora é Cristo em nós a esperança da glória. Então, Deus, eu abençoo esta vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é terça-feira. Temos 10 horas da manhã escola bíblica e amanhã à noite, às 7:30 da noite, um grande encontro bíblico, profético, apostólico. O apóstolo está defendendo teses da reforma protestante. Estamos falando de eleição, predestinação, soberania de Deus, falso livre-arbítrio. Enfim, estamos tratando de gerar alicerces profundos e sólidos na vida espiritual do povo de Deus, para que a pessoa tenha um ideal. Se a pessoa não tem um ideal bem formatado e bem consolidado, ela vira borboleta, ela andando de um lado para o outro, atrás de pólen. Mas quando é lhe suprida as suas necessidades na igreja, ela sabe que não precisa de mais nada. Ela precisa do ensino e do pastoreio de uma igreja verdadeira, que na verdadeira acessão da palavra bíblica é uma igreja transformadora. Então amanhã à noite, vale a pena você ter uma decisão para Jesus, ter um ideal de vida, sem o qual a vida fica às voltas, é um ciclo vicioso. Um dia bem, um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal, um dia... Sabe, você precisa ter um foco. Paulo diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. É isto que é ter um ideal, uma razão para acordar de manhã e dizer, uau, é bom estar vivo. Porque há pessoas que acordam de manhã e bebem mais um pouco, e injetam, e fumam, e drogam-se, e calmantes, porque elas não têm um ideal de vida. Muitos já tentaram. Muitas pessoas dizem, se eu me casar, resolvo todos os meus problemas, complicou mais. Não, mas se eu fizer uma viagem, a coisa piorou. Se eu conseguir negociar, não é por aí, não é no mundo. No mundo você não encontra os valores de Deus, é na igreja. Então, meu convite para que você venha a Cristo Vive, lembrando que na próxima sexta-feira, gratuitamente, vamos ter o curso, uma palestra, de empreendedores cristãos. Qual o comportamento de um empreendedor, de um empresário, de um comerciante, neste período tão grave que é o período que nós estamos vivendo no Brasil. A Bíblia tem os ensinamentos e os recursos para que não haja vítimas, você não seja apoucado, diminuído, invalidado, humilhado e envergonhado. A Bíblia mostra como o empreendedor, o empresário, tem que viver nestes dias de crise. Deus tem solução para tudo. Deus tem respostas para tudo, em nome de Jesus Cristo. Meu telefone é 30 17 90 90. Os que nos ligarem vão receber esse livro. Você é um dos nossos. Ligue agora, aproveite e desfrute de um presente do nosso Santo Ministério. Amém? E amanhã nós voltamos. Posso lhe fazer um pedido particular, por favor? Ajude-me
a manter este programa no ar, tanto na rádio quanto na televisão. Nós não temos verbas de Brasília, nós não temos verbas políticas, nós não temos verbas de caminhos escuros. Nós precisamos das pessoas que amem a Deus, que queiram ver o Evangelho seguir, libertando e salvando vidas. Ligue para nós, 30 17 90 90, nós vamos abençoar a sua vida com a sua contribuição. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nós dizemos graça e paz. E eu deixo-lhe uma palavra: maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Graça e paz. Encontro com empreendedores cristãos na Igreja Evangélica Cristo Vive, com o apóstolo Miguel Ângelo. Tema: fé ou medo? Qual atitude devo ter? Para maiores informações, ligue 3017 90 90. Sexta-feira, dia 13 de maio, às 19h30, Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.